Amados, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, louvando e agradecendo o seu nome. Eu quero chamar a tua atenção para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Hoje nós estaremos iniciando uma série de estudos referente à carta de Paulo aos irmãos da Galácia, e estaremos refletindo, estudando o capítulo número 1 desta carta. Mas antes de adentrarmos diretamente ao texto bíblico, eu quero fazer uma breve introdução a esta carta. Esta carta é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele é o autor, o próprio escritor da carta. Ela foi escrita aproximadamente no ano 48 depois de Cristo. Há alguns estudiosos que a situam entre o ano 57 e 58, mas a maior aceitação é que ela tenha sido escrita no ano 48, um pouco antes do concílio de Jerusalém. Você já deve ter lido no livro de Atos sobre o concílio realizado em Jerusalém, a primeira reunião convencional da igreja primitiva em Jerusalém, aonde foi acertado ali algumas questões que estavam sendo polêmicas naquela época. Inclusive o assunto desta carta é exatamente sobre essas questões polêmicas que a igreja da Galácia estava enfrentando. No entanto, esta carta ela foi escrita antes do concílio, porque Paulo ele não cita as decisões dos apóstolos no concílio em Jerusalém, mas ele faz alusão a outros assuntos para defender aí a questão que ele está trazendo nesta carta aos irmãos da Galácia. Esta carta ela se diferencia das demais por uma característica. As demais cartas de Paulo, ou ela foi escrita a uma pessoa, ou ela foi escrita a uma igreja, a uma determinada igreja. Esta carta é a única carta que Paulo escreveu para um grupo de igrejas. Você vai observar na introdução do texto em que lemos, aqui entre o versículo 1 e o versículo 5, que é a parte introdutória desta carta, Paulo ele vai saudar as igrejas da Galácia juntamente com os irmãos que o acompanham. Observe que está no plural as igrejas da Galácia. É provavelmente um grupo de cidades que se localizava na região sul daquela província, provavelmente a cidade de Antioquia da Pisídia, a cidade de Icônio, a cidade de Listra e a cidade de Derbe, muito provavelmente sejam aí o alvo dessa carta de Paulo. E o motivo pelo qual Paulo escreveu esta carta é porque aquelas igrejas estavam passando por um problema doutrinário. Aquelas igrejas, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Na oportunidade da primeira viagem de Paulo com Barnabé, ele passou por ali e certamente ele fundou aquela igreja. Se não fundou todas, mas eles tiveram uma grande participação na consolidação daquela igreja, a consolidação do Evangelho de Cristo na vida daquelas pessoas. E naquele momento, naquele período, estavam se levantando, crer-se que não entre os irmãos, mas vindo de fora, alguns mestres, alguns crentes judeus, provavelmente vindo
da região da Judéia e estavam começando a criar problemas para com a igreja, para com a doutrina que Paulo havia ensinado ali aos irmãos daquelas igrejas, muito provavelmente com maioria gentílica. E quais eram os problemas que eles estavam ali introduzindo na doutrina cristã, na doutrina bíblica daquela igreja? Principalmente forçando ou convencendo os irmãos daquelas igrejas a seguir os rituais da lei mosaica, da lei de Moisés, como por exemplo a circuncisão para os homens. Eles estavam defendendo que o homem, para ser salvo, ele não bastava apenas aceitar a Jesus, se converter a Cristo, era necessário ele se tornar um judeu, era necessário que ele obedecesse todos os rituais do judaísmo. E isso trouxe uma grande polêmica, isso trouxe uma grande discussão, e esse foi o motivo da escrita desta carta pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. É por isso que aqui no versículo de número 6 ele começa assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está aqui maravilhado, não é de felicidade, na verdade ele está perplexo, ele está admirado, ele está escandalizado de alguns irmãos terem passado para um outro evangelho. E ele explica que mais na frente, não que haja outro evangelho, é que na verdade algumas pessoas estão transtornando o evangelho de Cristo, tá? Mas ele faz aqui esta repreensão. Então esta é a visão panorâmica da carta aos Gálatas, e tinha pelo menos 3 acusações básicas que estes mestres, entre aspas, faziam da pessoa do apóstolo Paulo. Eles não apenas estavam deturpando a mensagem do evangelho, eles também estavam atacando a pessoa do apóstolo Paulo. E uma das mais veementes acusações que eles faziam é que Paulo, ele não era um apóstolo original, ele não fazia parte do colégio apostólico escolhido por Jesus, que andaram após Jesus. Ou seja, eles colocavam que Paulo ele era um impostor, porque ele não tinha andado com Jesus como Pedro, como João, como Tiago, André, Tadeu, Judas, os 2 Judas, Simão, os 2 Simão e assim por diante. Então eles acusavam que Paulo ele não passava de um impostor, ele não era apóstolo como ele se denominava ser. A segunda acusação que eles faziam é que a mensagem de Paulo ela diferia da mensagem do evangelho pregada em Jerusalém. E nesta parte eles até tinham razão, porque o evangelho pregado em Jerusalém era um evangelho pregado exclusivamente para judeus. O evangelho pregado por Paulo era o evangelho de Cristo puro, exclusivo. Não é que Paulo não fosse judeu, pelo contrário, ele demonstra, essa é uma das cartas, a segunda carta aonde a biografia de Paulo ela é escancarada, ela é clarificada para a igreja. Ele fala muito dele mesmo, e como ele era um rigoroso judeu, mas como um rigoroso judeu, ele não impunha aos não-judeus o judaísmo, quando eles ganhavam para Jesus aquelas pessoas. Ele não misturava as coisas, tá? Ele não misturava as coisas. Então, era a segunda acusação. A mensagem de Paulo era diferente da mensagem dos apóstolos lá de Jerusalém. Ainda tinha uma outra acusação, a terceira acusação que eles faziam, e essa acusação não era simplesmente
simplesmente a doutrina de Paulo, mas a pessoa do apóstolo Paulo. A terceira acusação, queridos, é que a sua mensagem da graça, ela resultaria numa vida iníqua por parte dos seus discípulos. Ou seja, todo crente que resolvesse seguir os conselhos de Paulo, ele se tornaria um iníquo, ele se tornaria um depravado. Então essas três acusações, elas eram muito contundentes, muito fortes contra a pessoa do apóstolo Paulo, a autoridade apostólica e a doutrina do evangelho que ele havia pregado ali. E aqueles homens, eles conseguiram um certo êxito naquelas igrejas, nos nomes das cidades já citadas aqui no início, porque se eles não tivessem conseguido tal êxito, não haveria necessidade de Paulo ter se expressado com tanta decepção aqui no versículo número 6. Paulo estava preocupado com a saúde espiritual da igreja. Ele tinha aquela igreja como verdadeiros filhos, e eram verdadeiros filhos na fé. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas Paulo, ele não deixou barato, queridos. Paulo, ele começa esta carta saudando os irmãos. Depois, a partir do versículo 6, ele chama a atenção dos irmãos para o problema, traz os irmãos para dentro do problema que ele queria discutir, e então ele começa a se defender. Primeiro, Paulo defendeu-se energicamente, quanto à sua autoridade. Eles disseram que Paulo não tinha autoridade porque ele era um impostor, ele não era um apóstolo original. E Paulo, ele defende-se dizendo que ele não foi um apóstolo chamado por homens, ele não atendeu chamado de homem algum, senão o chamado do próprio Deus. O apostolado dele foi outorgado pelo próprio Deus. Mas ele não fica só aí, ele diz que além de ter sido escolhido por Deus, ele também foi reconhecido pelos 3 apóstolos de Jerusalém, que eram conhecidos como as 3 colunas da igreja primitiva em Jerusalém. Ele foi reconhecido pelo apóstolo Tiago, ele foi reconhecido pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João. Ele não estava simplesmente pregando porque ele decidiu pregar e sair, digamos que em desobediência à autoridade hierárquica da igreja, e começou aí a falar por conta própria. Não, queridos, ele foi chamado por Cristo e ele foi outorgado, autorizado pelos apóstolos, e ele faz questão de registrar isso aqui para provar para aqueles irmãos, para aquela igreja e para aqueles acusadores falsos que ele não era um impostor. Segundo, ele defendeu com veemência o evangelho da salvação pela graça mediante a fé, à parte das obras da lei. Ele começa aqui a fazer uma defesa do evangelho. O evangelho não é pelas obras da lei, não é pelas obras da carne, mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, finalmente Paulo sustenta que o verdadeiro evangelho de Cristo consiste na liberdade. E vai ser um dos temas principais desta carta, a liberdade cristã. Aleluia. O tema principal mesmo é a salvação pela graça mediante a fé, sem as obras da lei. Mas um tema secundário é a liberdade cristã. A liberdade cristã, amada, ela nos libertou da escravidão, tanto do legalismo judaico, a escravidão que era imposta pelo legalismo judaico aos discípulos judeus, aos praticantes da religião judaica, e também aos crentes que queriam seguir o molde legalista da lei mosaica. Então eles estavam debaixo da servidão. Paulo os considera como que debaixo da escravidão, e ele diz que a liberdade do evangelho, ela nos libertou tanto da escravidão do legalismo da lei, como da escravidão do poder do pecado, louvado seja Deus, como da escravidão das obras da carne. Mas fomos libertos, não sofremos influência nenhuma mais desses 3 agentes. Louvado seja o nome do Senhor. Parece até um ataque de
Paulo, a lei, quando ele chega a comparar que nós somos libertos do legalismo, fomos libertos do poder do pecado, né? Como se ele estivesse comparando a lei a estes outros. Não, queridos, ele só está dizendo que não existe acessório para a salvação, não existe outros artefatos, outros pendurucalhos que nós possamos procurar fazer, desenvolver, nos apegar para a salvação. A única forma de salvação é através da graça de Deus derramada através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Através da fé neste sacrifício é que a salvação ela é consumada. Aleluia. A verdadeira liberdade cristã consiste em viver no Espírito e cumprir a lei de Cristo, conforme ele afirma lá no capítulo 5 e no versículo de número 6. Assim sendo, quero convidar você para meditar comigo no primeiro capítulo Como eu disse antes, os primeiros 5 versículos, Paulo ele faz aqui uma introdução e também uma saudação aos irmãos das igrejas da Galácia. Como eu disse, está no plural, porque eram várias igrejas, ou seja, eram várias cidades, tá? E ele faz também referência da comitiva que ele tinha com ele. Paulo, ele nunca andava só. Quando tinha menos pessoa com ele, tinha uma pessoa com ele. Ele estava sempre acompanhado. É uma das características do líder. Qualquer líder, mas o líder cristão principalmente, precisa ter essa característica: ter auxiliares, ter obreiros, confiar a responsabilidade na mão de homens e mulheres de Deus capacitados para lhe ajudar. E Paulo ele tinha essa característica. Paulo ele era o formador de obreiros. Por onde ele passava, ele ganhava para o Senhor Jesus e ele discipulava e ele formava obreiros. Aleluia. No versículo número 4 aí, nessa parte introdutória, nós encontramos a expressão para nos livrar do presente século mau. Observe aí no versículo 4, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Paulo ele sempre abre as suas cartas, já na introdução, se referindo ao sacrifício de Jesus e ao efeito deste sacrifício, ou seja, a salvação mediante esse sacrifício. É uma característica de Paulo. Paulo ele não escrevia cartas para falar de assuntos paralelos, de assuntos corriqueiros. Paulo ele escrevia cartas para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para anunciar Jesus, para consolidar Jesus nos corações dos seus ouvintes, dos seus discípulos. Esse versículo, amado, foi provavelmente uma antiga profissão de fé, bem conhecida em todas as igrejas do Novo Testamento. Associa a morte de Cristo ao perdão de nossos pecados e ao livramento do presente século mau. Você vai observar que essa expressão ela foi usada por vários apóstolos, vários autores de carta. O século mau, o presente século, né? A geração perversa. Essas expressões elas são usadas para se referir à influência mundana, à influência perversa que a sociedade mundanizada, a sociedade caída da graça tem sobre nós indivíduos. E Paulo afirma que nós fomos libertos por Cristo
deste presente século mal, ou seja, dessa influência nociva, negativa, que a sociedade procura impor sobre nós como indivíduos e também sobre nós como igreja do Senhor Jesus. Cabe a nós estarmos alertas, atentos e preparados para rebater e resistir tais influências, tais armadilhas de Satanás sobre a nossa vida. É parte essencial do propósito salvífico de Cristo livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo perverso. A primeira mensagem evangelística pregada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, precisamente no versículo 40, quando Pedro, está pregando ali para aquela multidão de pessoas, logo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, uma das expressões utilizada por Pedro, era: salvai-vos dessa geração perversa. Em outras palavras, é a mesma expressão que Paulo está usando aqui aos Gálatas: nos salvar, nos libertar, nos livrar deste presente século mal. É uma referência também a esta influência. O versículo de número 6, amados, nós vamos encontrar a expressão um outro evangelho, que eu já citei na introdução, né? Falsos mestres, como eu disse, foram aos Gálatas procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Esse evangelho diferente consistia não somente em crer em Jesus Cristo, mas também ligar-se à fé judaica mediante a circuncisão, conforme o versículo lá no capítulo 5, versículo 20, quando Paulo ele vai estar falando com mais clareza a respeito deste assunto, que será um assunto para uma próxima oportunidade. As obras da lei, ele vai falar disso no capítulo 3, versículo 5, e em terceiro lugar, a guarda de dias sagrados para os judeus. Eles queriam introduzir esse costume na vida dos irmãos gentios, que tinham levantado a mão para Jesus, dizendo: eu quero Jesus, eu decido servir a Jesus. Agora eles estavam colocando pesados fardos sobre aqueles irmãos gentios, que nada tinha a ver com a linhagem judaica. Paulo ele está aqui exatamente cuidando deste assunto com muita atenção. A Bíblia ela afirma claramente que há um só evangelho, e também aí no versículo de número 7, Paulo ele explica, apesar de ele repreendê-los, que eles tinham abandonado o evangelho da graça para o outro evangelho, ele diz aí no versículo 7, o qual não é outro evangelho, não é outro, né? Mas há alguns que intentam ou inquietam-vos e querem transtornar o evangelho de Cristo. Na verdade, Paulo não tinha consciência que só há um evangelho. Na verdade, foi uma crítica que ele fez aos irmãos, né? Mas ele é consciente de que só há um evangelho. Aleluia. Então Paulo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pela revelação, né, de Cristo, ele chama a atenção, ele repreende esses irmãos com veemência, tá? Com muita veemência. Este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo, diz Paulo lá no versículo de número 12, e pela inspiração do Espírito Santo. O evangelho é definido e revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Então Paulo ele deixa bem claro, ele faz todos os aceios. É como se alguém vai colocar fogo numa roça, quem já foi lá do interior, que já queimou a roça num método bem primitivo. Antes de atear fogo, ele faz um aceiro bem feito para depois atear fogo. Paulo ele vai fazendo o aceiro, ele vai separando as coisas para ficar mais fácil de os irmãos compreenderem. Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias ou tradições e que não estejam expressos ou submetidos na palavra de Deus,
não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Paulo defende isso lá no versículo 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo, conforme Paulo acusa esses falsos mestres no versículo 7. O que é transtornar? É adulterar, é corromper, é tirar a essência verdadeira, colocando acessórios que na verdade não são atestados pelo fabricante. Aleluia. No versículo número 9, Paulo usa a expressão seja anátema. Qualquer indivíduo, até eu mesmo, diz Paulo, se vier pregar a vocês um outro evangelho, se descer um anjo do céu e pregar para vocês um outro evangelho, ou seja, uma outra doutrina, diferente daquela principal que eu já preguei para vocês, seja anátema. Anátema é um termo grego para definir, significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Essa expressão é muito forte. Quando Paulo usa a expressão anátema, ele não está dizendo maldito, ele está dizendo amaldiçoado por Deus, condenado por Deus à condenação eterna. Qualquer outro que ousar pregar a vocês um outro evangelho, que ousar transtornar o evangelho de Cristo, veja, amados, como é sério, veja como é importante nós estarmos atentos à doutrina verdadeiramente bíblica, à doutrina verdadeiramente cristocêntrica. O apóstolo Paulo, ele revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo e mudar a mensagem do testemunho apostólico. Igual atitude também nós observamos, ela é evidenciada pelo próprio Jesus, lá em Mateus no capítulo 23, versículo 13, quando ele acusa os escribas e fariseus de nem entrarem no céu e nem permitir que os pequeninos entrassem. Ele estava falando justamente de transtornar, de adulterar aquilo que era original. Os fariseus e os escribas, eles nem se salvavam e não permitiam que os outros se salvassem também. Foi o próprio Jesus que falou isso, mas Pedro também se referiu a este assunto lá em 2 Pedro, capítulo de número 2. João, o evangelista, também se referiu na sua segunda carta, epístola de 2 João, dos versículos 7 ao 11, falando exatamente das pessoas que transtornam o evangelho, das pessoas, que são consideradas por eles como pessoas hereges, como pessoas que desviam o rebanho do Senhor. Judas, o apóstolo, também se referiu a esse tipo de gente nos versículos 3 e 4 e dos versículos 12 ao 19 da sua carta. A carta de Judas é um único capítulo, portanto apenas referências. Segundo João também é um único capítulo, portanto apenas referências de versículos. Então nós temos aqui pelo menos mais 4 referências bíblicas que corroboram o que Paulo está dizendo aqui, chamando de anátema as pessoas que buscam transtornar o evangelho, que buscam colocar doutrinas que não são exigidas pelo Senhor Jesus para a salvação de todo aquele que crê no seu sacrifício. Versículo número 10, nós encontramos a expressão: se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Paulo aqui está enfatizando a preocupação dele de agradar antes a Cristo e não aos homens. Um dos maiores problemas dos pregadores, igreja, no nosso tempo, é de ele querer agradar os seus ouvintes, pregar uma doutrina, uma mensagem aveludada, um ensino relativista das Escrituras. Hoje nós temos grandes pregadores e pregadoras que são verdadeiros coaches, pessoas que estão aqui para levantar a autoestima do colegiado, do grupo, dos ouvintes.
O Evangelho, ele também levanta autoestima, queridos, mas é o Evangelho original, aleluia. O Evangelho transformador de Jesus Cristo, ele não pode ser deturpado, ele não pode ser adulterado, não pode ser inserido outras coisas. Dizendo-se Evangelho, as pessoas podem até falar de saúde mental na igreja, as pessoas podem até falar de saúde física na igreja, de hábitos saudáveis na igreja, mas não podemos misturar isso com o Evangelho, ou substituir isso pelo Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado como tal, como ele é. Paulo chama de anátema, de maldito, aquele que transtorna o Evangelho. Ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e ao mesmo tempo procurar agradar os outros, transigindo as verdades do Evangelho. Não dá, Deus, não dá. Precisamos ser fiéis ao Senhor, embora nós não tenhamos seguidores. Pode ser que a gente fique sozinho, com meia dúzia de pessoas na igreja, mas se você for autêntico ao Evangelho, o Senhor vai honrar a tua pregação, vai honrar o teu testemunho pessoal, e você não será envergonhado. Paulo considerava que era um dever falar, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo, ele evidencia que a sua consciência de que Deus, ele conhece os nossos corações. Então ele preferia agradar muito mais a Deus, e Deus já sabia a intenção do seu coração antes mesmo de ele verbalizar as palavras. Portanto, ele diz, assegura que o interesse dele não é agradar homem algum. Logo, ele está se referindo aos mestres judaizantes que estavam perturbando a igreja da Galácia. No versículo número 15, nós encontramos a expressão: Deus que me separou desde o ventre da minha mãe. Embora Paulo ele se referisse aqui principalmente ao seu ministério apostólico, todo crente, igreja, em certo sentido, foi separado pela graça, a fim de que Deus revelasse nele o seu Filho. Todos nós, eu e você, nós somos separados por Deus, nós somos eleitos por Deus, a fim de Deus revelar em nós o seu Filho Jesus. O crente que não reflete a pessoa do Filho, ele está precisando do polimento espiritual, porque nós, conforme diz Pedro, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, separado, aleluia, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Jesus precisa ser refletido em nós. Deus, ele quer que o seu Filho apareça nas nossas vidas, amados. Não é a nossa crença, o nosso padrão de santidade, o nosso padrão ético e moral que tem que aparecer acima de todas as coisas. Não, amados, é Jesus que tem que aparecer. Quando Jesus aparece nas nossas vidas, todas estas coisas, elas são evidenciadas. Porque tem muita gente aí vivendo um evangelho de palavras e não consegue viver um evangelho de ações, de atitudes, e termina escandalizando o evangelho. Jesus precisa ser visto em nós. Se Jesus for visto em mim, certamente é porque eu estou dando fruto, certamente é porque o meu testemunho está sendo um testemunho verdadeiro. Aleluia. Versículo número 16: revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Aleluia. Ou seja, Paulo está falando do propósito, chamado de Deus para a vida dele, o ministério dele, mas nós também devemos refletir Jesus em nossas vidas. Nós somos separados do pecado e do presente mundo mal, conforme o versículo 4 nós já citamos aqui, a fim de vivermos em comunhão com Deus e testemunhar de Jesus Cristo diante do mundo. Ser uma pessoa separada significa ser uma pessoa de Deus, por Deus e perto de Deus, vivendo na fé e na obediência
para a glória de Deus. Nada é para a nossa glória, nada que nós venhamos a fazer é para o nosso reconhecimento próprio, irmãos. Nada. Tudo que nós vivemos e fazemos precisa ser para a glória de Deus. É Ele que precisa ser glorificado através das nossas vidas, das nossas ações, da nossa pregação e da nossa vivência no Evangelho. A manifestação de Cristo, ela precisa ser evidente nas nossas vidas. O mundo ele não vai ver Jesus aí na frente dele pregando e dizendo: vinde a mim. O mundo ele vai ver Jesus na vida da igreja. Você se converteu ao Evangelho um dia porque você percebeu a presença de Jesus na vida daquele crente que pregou para você. Eu me converti porque eu vi Deus na vida da igreja. Então é a igreja que precisa refletir a glória de Deus, a pessoa do Filho, aleluia. Agradar a Deus, amados, deve ser o alvo de todo crente, não só do apóstolo Paulo, mas de todo crente. E nos versículos que seguem até o de número 24, Paulo ele vai falar um pouco da sua biografia, vai contar um pouco da sua história, de como foi o período, o processo que ele passou, que ele viveu, até chegar à estatura de um missionário reconhecido mundialmente no seu tempo. Paulo chegou a praticamente todos os continentes conhecidos daquela época com a boa nova de salvação. Só que isso não foi assim da noite para o dia, isso não foi assim com toda a facilidade. Isso custou anos de refinamento na presença de Deus. Isso custou lágrimas, isso custou perseguição, isso custou levantes, isso custou prisão, isso custou açoite, isso custou apedrejamento, isso custou naufrágios, isso custou fome, enfermidades, tudo isso, amados. E Paulo ele se gloriava em Cristo por todas aquelas coisas, sofrimentos, dificuldades que ele enfrentava. E você tem dado glória a Deus no meio dessa provazinha aí? Você tem conseguido adorar a Deus no meio da luta, da tribulação? Ou você é aquele crente milindrado, que toda coisinha está parecendo aquele menino, aquela criança milindrada, que ninguém pode olhar para ele sério, que ele já está chorando? Tem crianças assim, tem crentes assim também. Vamos nos espelhar no apóstolo Paulo, amados, porque a vida não é fácil, a vida cristã não é fácil, não são só arranhões, não, tem prisões, tem pedradas, tem açoites, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores para a glória de Deus. Eu te convido, no nosso próximo encontro, estar aqui juntos, estudando o capítulo 2 desta maravilhosa carta de Paulo às igrejas da Galácia. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.